O debate sobre a reforma tributária é uma novela que se arrasta há décadas no Brasil, desde quando foi promulgada a Constituição de 88. E, desde sempre, a maioria dos parlamentares entende que é preciso reformar o sistema tributário brasileiro para simplificar a cobrança dos impostos e, também, reduzir a carga tributária, que é muito elevada. O sistema tributário brasileiro é muito caro e complexo. É um emaranhado de leis, decretos, portarias e até instruções normativas, instituindo cerca de 90 tributos, cada qual com suas respectivas alíquotas, bases de cálculo, fatos geradores e prazos de recolhimento que ninguém consegue entender, nem eles, o pessoal do governo. Ora, por que algo tão evidente e tão necessário, como é o caso da reforma tributária, demora tanto tempo para acontecer? Tem vários motivos. Acho que o primeiro motivo é que, de fato, nunca foi prioridade de nenhum governo a reforma tributária. Eu mesmo tive um governo que apresentou duas propostas de reforma tributária e, efetivamente, não era uma prioridade absoluta de governo. O governo empenhou pouco capital político no avanço da reforma tributária. Eu diria que isso é uma característica de todos os governos desde a Constituinte. O segundo motivo é que eu acho que tanto a sociedade quanto os entes da federação hoje estão mais conscientes da necessidade da reforma tributária. Do ponto de vista do empresário, quanto mais passa o tempo, mais eles entendem que o sistema tributário atual é insustentável, que precisa ser mudado, ainda que tenha impactos setoriais diferenciados. Do ponto de vista dos entes da federação, sempre houve uma resistência bastante grande do lado dos estados em perder o poder de dar benefícios fiscais no âmbito do ICMS, de ter o seu imposto e poder dar benefícios fiscais no seu imposto. Mas os estados também acho que entenderam que esse modelo não é mais sustentável, que o ICMS está condenado a ser um imposto cada vez menos relevante. Tanto é que na semana passada, todos os 27 secretários de Fazenda dos estados do Brasil assinaram uma carta pedindo para substituir o ICMS por um bom IVA sem benefícios fiscais, na linha que está sendo proposto na PEC 45, ainda que com alguns ajustes. A diferença para os outros anos da tentativa de reforma, neste momento, é o ambiente que nós estamos vivendo, um ambiente de mudança. Prova disso é que iniciou-se já com um bom adiantamento a reforma da Previdência e nós acreditamos que a reforma tributária, ocupando-se desse também ambiente político e social, ela pode vir a ser concluída dentro de um modelo que atenda o interesse de todos e, sobretudo, do país. Eu acho que nunca aconteceu porque faltou coragem realmente de encarar, olhar as consequências de todos os lados e assumir essas consequências. Às vezes a zona de conforto, mesmo estando mal, a falta de coragem da mudança faz com que a coisa seja protelada e as coisas não aconteçam. E há uma complexidade de interesse. Ela não é desse jeito à toa. Ela foi criada por pressões de interesse. É uma das cargas tributárias mais perversas na sua formatação. O empresário perde competitividade, o produto dele muitas vezes dobra de preço por causa da carga tributária, e as pessoas mais pobres pagam grande parte dessa conta porque consomem tudo que ganham. Então ela tem uma complexidade, a má distribuição entre União, Estados e municípios. Você tem muitos olhares para a carga tributária. Ela foi montada, não foi por acaso que ela é do jeito que é. E desconstruí-la é uma tarefa muito complexa, porque vai ter que negociar com cada grupo que ajudou a construir isso que está aí. Agora, se nós não fizermos uma reforma tributária, o país não tem solução. Tudo no Brasil é complicado e difícil, né? Existem muitas correntes, muitos pensamentos envolvendo a parte empresarial e a parte também dos funcionários, dos empregados. Isso torna bastante complicado porque a esfera política quer olhar os dois lados e quando você fica olhando os dois lados, a coisa fica mais demorada. Mas não resta dúvida que é necessária essa reforma, não apenas pela carga tributária que existe, que é pesada, mas também pela burocracia que existe, a dificuldade. Há uma dificuldade muito grande na parte técnica nas empresas de administrar esse emaranhado de normas e leis que tratam da reforma tributária.
A aprovação da reforma tributária aí, ela precisa da confluência de todos, sociedade civil, empresária e Congresso Nacional, para que seja aprovada. Então estamos num momento de debate em que a simplificação é muito importante, mas desde que haja o respeito aos parâmetros da Constituição, e estamos aí para debater esse assunto. Afeta muitos interesses, né? Ou seja, dos estados, dos municípios, da União. Agora a gente tem certeza que a reforma tributária mais ampla, ou seja, visando uma redução de tributos, é muito difícil no momento desse, onde o custo do Estado ainda é muito pesado. Mas o momento agora é muito oportuno, como é um projeto que está tramitando, é a simplificação dos tributos, ou seja, desonerar as empresas do custo Brasil de prestar contas com suas obrigações tributárias. Todos nós somos a favor do quê? Da simplificação e da redução da regressividade dos impostos, que hoje são mais pesados para quem ganha menos. Então, cobrar imposto sobre renda e sobre consumo é o menos injusto. E, infelizmente, o nosso sistema tributário onera mais a produção, o salário, ou seja, ele é perverso. Por isso, há uma unanimidade, temos que mudar. Mas quando você vai desenhar o futuro, aí é que começa a confusão, porque o Estado não pode perder, o meu município não pode perder para o teu, e a União não pode abrir mão. E o empresário quer pagar menos, e o consumidor quer pagar menos. Aí é que começa a confusão, e esse é o grande esforço que nós temos que fazer para assustar menos. Na hora que se escreve a reforma tributária é que vem o susto. E o grande esforço, acima de vaidades, de interesses legítimos dessas partes, esse grande esforço, nós temos que torná-lo bem-sucedido, porque senão o Brasil vai perder competitividade. E o que nós ganharmos com outras reformas, nós vamos perder se não tivermos uma reforma que cobre mais imposto do consumo, do lucro e da renda e menos do cidadão quando ele recebe o seu salário ou do empresário quando ele faz a máquina funcionar. Não é possível nós continuarmos tendo esse título indesejável de ser o país que mais cobra tributo, um percentual que rouba a competitividade a nível internacional e sacrifica o nosso consumidor a nível nacional. Então, nós estamos aqui até parabenizar a iniciativa da nossa Federação das Indústrias, onde nós participamos no nosso conselho do COFEM, essa iniciativa de tomar já estar na vanguarda desse movimento para que logo após a reforma previdenciária que se encaminha para o seu desfecho feliz, nós possamos ter também a reforma tributária. O ambiente nunca esteve tão favorável para se fazer as reformas que nós chamamos de reformas estruturantes. A própria aprovação muito rápida da reforma previdenciária sinaliza que nós temos um bom caminho para fazer as outras reformas. E na nossa cronologia, após a Previdência, a primeira reforma que tem que entrar em pauta é exatamente a reforma tributária. Então, o ambiente está favorável, temos que aproveitar esse momento. Os nossos parlamentares estão imbuídos dessa necessidade e esperamos que a reforma tributária passe rapidamente e beneficie a população brasileira.